Boa noite, gente. A Lidy já chegou. Vamos já começar. Oi. Oi, Bom, eu coloquei tudo. essa música para a gente começar, porque eu sempre que eu ouço essa música eu lembro de você. É mesmo? Sempre. E aí a gente colocou. E aí eu falei, não, vou pôr para começar a live essa música para Obrigada. poder. Vai, minha filha, uma. Eu vou ter que sair, ficar em pausa um segundo para desbloquear o celular dela. Um minuto, gente. Tem. Desbloqueado. Pronto, já tem bastante gente chegando aqui. Então, a nossa live hoje Ótimo. é sobre maternidade órfã, os desafios e dificuldades de ser mãe sem ter mãe, né? Então, nós somos duas mães órfãs. Então, para quem não me conhece, eu sou Denise, diretora do Núcleo Tríplice, mãe, empresária, psicóloga, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que a Lidy se apresentasse para a gente começar a conversar. Quero te agradecer o convite. Eu tô te ouvindo no retorno. Resolveu. Eu quero te agradecer o convite, né? Realmente, para mim, é uma honra estar participando contigo dessa live. Eu vejo todas as lives, quase todas as lives que tu está promovendo, então são temas super interessantes. Também agradeço pela gentileza e pela delicadeza do tema, pelo qual a gente está estreando nessas nossas lives juntas, eu e você. E dizer que eu fiquei numa dúvida danada se eu ia me maquiar ou não. Porque só é bonito chorando gente em novela. Aí eu falei, a pessoa chorando com a maquiagem borrada vai ser lindo. Mas, e aí? Enfim. E aí eu sou a Lidiane, óbvio, Queiroz. E eu tenho dois filhos. Eu tenho uma garotinha que vai fazer 6 anos agora em julho. E um garotinho que fez 2 anos em março, no início do isolamento social. Sou psicóloga, sou empresária, também sou da área de análise do comportamento e tenho amiga que também tem uma realidade semelhante à minha. E não só nessa, a gente tem muitas coisas parecidas, né, Denise? A gente caminha com muitas coisas parecidas. E aí eu acho que vai ser algo diferente de se falar, porque eu acho que essa é o tipo de coisa que a gente conversa eventualmente numa roda de amigos, mas eu não vejo as pessoas falando sobre esse ponto de fato, né? O que é você criar um filho sem ter mãe? Como é isso, né? E tudo que envolve essa ausência. Eu acho que é um tema tão nebuloso, É, pessoas preferem fingir que ele não existe. A gente não comenta, a gente não fala, a gente deixa ali embaixo do pano e vamos seguindo, que tá tudo bem, né? é, E eu acho que né, esse período de isolamento, ele deixou isso muito gritante, né? Para mim, esse momento de isolamento deixou essa ausência muito gritante, porque aí a gente perdeu muitas redes de apoio, né, por conta, né, de não poder ter apoio profissional de várias pessoas, que geralmente são mulheres. E aí veio assim, e cadê? Para quem que eu posso gritar, né? Para quem que eu posso dizer, toma, fica aí, e tá tudo certo? E a gente ficou, eu senti muito esse peso nesse momento do isolamento, né? E aí foi por isso que eu acabei vivenciando um luto nesse processo, um novo luto, e aí decidi abrir um pouquinho essa discussão. Eu acho que é difícil, é um momento de muita vulnerabilidade nossa,
mas também a gente não está sozinha, né, nisso. Eu acho que quanto mais a gente abrir, quanto mais outras mães puderem falar sobre isso, vai fortalecendo a gente. Porque uma coisa que eu também descobri é que a gente segura a barra e se fortalece com outras mães e se apoiando e se regando com outras mães ali ajudando, seja perto ou à distância, mas é a gente se alimentando. É isso mesmo. Eu acho que quando tu colocaste que é um tema que ele é nebuloso, eu acho que é isso mesmo, porque é uma coisa que a gente não fala muito sobre. Bom, se fala talvez sobre isso quando está próximo ao evento, né, ao falecimento da nossa mãe. Mas aquilo já passa, por exemplo, no meu caso, eu nem fiz as contas, mas fazem muitos anos, muitos anos. Eu tinha 15 anos quando a minha mãe morreu, eu tenho 40 anos. Então, é, e eu lembro que próximo ao evento, ou seja, próximo mesmo à data da morte dela, eu assisti um filme que me marcou uma fala específica e que eu vejo que ela é real e ela é permanente, ou seja, ela é atualizada, digamos assim, que é a lágrima vai secar. Essa lágrima aí do desespero da morte, da notícia, de você digerir tudo isso, essa lágrima seca. Esse vazio bem aí, ele permanece. E o buraco não sai nunca, né? Não. Eu te ouvi, ele é eterno, né? E não tem É. preenchimento. Não, e olha que eu tentei, viu? Eu não sei que horas que a gente começa a contar a nossa história, mas Acho eu que pode ser tentei. agora. Conta um pouquinho da sua história, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Eu não sei se é a minha internet, ou se é a tua, ou se é a nossa, mas eu tenho percebido que É tão fracas mesmo. Eu mudei para o 3G aqui para ver se melhora. tá, tá bom. Bom, então eu sou do interior do Pará, eu sou de uma cidade chamada Santarém, que agora tem até aparecido muito no jornal por causa da pandemia. É, não é por um bom motivo, mas enfim. E eu sou de lá, do interior do Pará, e eu venho de uma família. Meu pai era, sempre foi, né? Repórter fotográfico e depois fotógrafo, né? E minha mãe como cinegrafista. Você tá aí. Caiu e voltou. Caiu. Eu tô caindo, você tá caindo? Porque pra mim não aparece. Para mim, acho que sou eu. Foi para mim que apareceu. Acho que agora restabeleceu. Você estava Tá. falando que a sua mãe deixou de ser dona de casa. Deixou de ser dona de casa e começou a ajudar meu pai nesse trabalho fotográfico. Então, ela era cinegrafista, meu pai era fotógrafo e eu era ajudante deles. Então, eu trabalho, acho que desde os meus 7 anos de idade, mais ou menos. Enfim, e aí a minha mãe tinha um modelo de criação que me dava poucas possibilidades de escolha. Então, coisas do tipo, eu saía do banho, minha roupa estava escolhida em cima da cama. Acho que ela determinava muitas coisas que eu ia fazer. E aí, de uma maneira abrupta, porque foi um acidente em casa, ela no Pará, obviamente, as pessoas têm muito açaizeiro em casa, né? E eu tinha açaizeiro em casa e meu pai e minha mãe foram apanhar o açaí. E aí minha mãe, é assim, o açaizeiro, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma palmeira que tem o seu tronco, o seu caule, ele é muito estreito e meu pai na época ele era mais forte, tinha mais peso do que o recomendado, e aí a minha mãe não queria que ele subisse na árvore. Então meu pai desenvolveu umas varas para poder cortar e apanhar esse cacho. Enfim, uma era de ferro e outra era de madeira. A de ferro era para ser dele, a de madeira era para ser dela. E nesse dia ela acabou pegando a de ferro
e aí não sustentou o peso do cacho, e essa vara, ela bateu, ela encostou nos fios de baixa tensão da rua, e ela estava com as mãos fechadas assim na vara. Então, a morte foi imediata, então foi repentino, não foi aquela coisa que você vai se acostumando com a notícia, né? É, e eu não, assim, claro que essas coisas não são planejadas. Óbvio que eu chorei, mas eu não me lembro de ter chorado muito, sabe? Eu comecei então a olhar pro meu pai e meu irmão choraram muito, ficaram muito tristes, mas aí eu comecei então a cuidar das coisas do velório, a cuidar das coisas da casa, a cuidar do portão, a cuidar deles, a cuidar da alimentação, a cuidar disso aqui. E aí virei essa coisa do cuidar, cuidar, cuidar. E eu, em vários momentos, vim experienciando esse luto que não foi vivido de uma vez, na hora certa, do jeito certo, não sei, mas na hora lá, né? Que eu vejo que meu pai e meu irmão fizeram. E isso veio à tona. Eu chorava muito na minha primeira gravidez por causa disso, né? Eu chorei muito. E depois que a Laura nasceu, era assim, eu não gosto muito de ficar falando sobre onde dói em mim. Então era uma coisa que eu ficava calada, né? Mas eu olhando ela mamar, eu olhando ela toda cagada de madrugada, eu E tudo que a ficava, gente quer é uma mãe. eu queria que ela me dissesse que ia ficar tudo bem, que a Laura ia crescer, que eu era assim também, que eu dava trabalho do mesmo jeito, que ela fez assim assado e que deu certo. Eu queria colo, literalmente, né? E não tem colo, tem colo. E eu busquei esses colos assim, porque o foco que a gente está falando é na maternidade. Mas ao longo da minha vida eu busquei ocupar esse espaço verdadeiramente, dizendo, não, aqui eu encontrei uma pessoa que eu posso chamar de mãe. E não era. Ah, eu vou chamar de mãe. E não era. Eu posso, né? E não era. Porque tu até colocaste, né? Aquela pessoa que a gente quer abusar. Tipo, mãe, olha, eu quero ficar sem tomar banho hoje. Eu quero ficar de preguiça em casa. Fica com esses meninos aí. Não tem. Então essa é a minha E a historinha, gente, assim. e acho que é isso que você falou. Às vezes a gente se ilude em alguns momentos, achando que assim, não, essa pessoa vai cuidar de mim, né? Como minha mãe cuidava. Mas não tem isso como minha mãe cuidava. Isso não é tão consciente, assim, não é, essa pessoa vai cuidar de mim como minha mãe cuidava. É, Mas é uma. Você vai, agora essa pessoa vai cuidar de mim. Né? Sem passar pela essa ideia, não passa pela cabeça, mas é uma coisa que você vai agindo em função disso. E claro que você, a gente se frustra porque isso não acontece. E aí eu acho que o tempo que eu levei para entender isso de que não vai ter ninguém para cuidar. Vai ter que ser eu sozinha, sim. Não que você não tenha pessoas para dividir a vida, não que você tenha com quem compartilhar, você vai compartilhar, mas cuidar, esse cuidado, não, você não tem mais, né? é. Assim, a minha mãe faleceu também faz muitos anos, 20 anos, na verdade. Eu tinha 22 anos quando ela faleceu. Então hoje eu tenho 43, tem 20 anos. Acho que a minha é 25. 25. 25. E na época eu era uma adolescente atrasada. Né? Eu era uma adolescente aos 22 anos. Eu tinha tido uma história. Minha mãe era muito rígida, então eu tinha sido muito rígida e tinha já me casado. E aí é uma história muito doida, porque quando eu soube, ela faleceu de câncer no pulmão. E quando eu soube do diagnóstico dela, eu pedi o divórcio. No dia, praticamente, assim. 4 dias depois eu me separei. Mandei o meu marido na época embora e pronto, não é essa vida que eu quero. E eu lembro que foi uma revisão mesmo assim, foi um momento de que vida que eu quero levar, né? A minha mãe vai falecer e eu vou ficar aqui cuidando desses homens todos. E não é isso que eu quero. Se não é essa vida, não é isso, esse casamento não faz o menor sentido. Eu tinha os motivos lá para ter casado que não era. Hoje eu vejo que não era um motivo por companheirismo ou qualquer outra coisa. E aí eu fui viver minha adolescência e passei do diagnóstico até minha mãe falecer, foram 6 meses. E aí eu passei 6 meses em que ela me deu minha carta de alforria.
porque ela era Uhum. muito rígida, nada Uhum. podia, né? E que as pessoas vão falar e que não sei o que e tal. E a hora que ela recebeu o diagnóstico, ela meio que falou, foda-se, literalmente, né? O quanto, sei lá se passou isso pela cabeça dela, mas o quanto que eu perdi tempo me preocupando com as pessoas, e aí largou e vai viver sua vida. E foi um período meio que de lua de mel. E aí a grande dor é essa, porque a melhor fase durou 6 meses. Então é sempre Entendi. um momento assim de. E aí depois eu passei muito tempo negando, assim, negando essa mãe boa. Eu fiquei, se a gente pensar lá no sei o bom e sei o mal, eu fiquei só olhando para a mãe má, porque era mais fácil. Uhum. Foram muitos anos negando mesmo, em negação. Não em negação da morte, mas em negação da mãe que eu tinha perdido. Eu aquela parte de, não, mas olha como eu cresci, olha como foi bom, olha, eu não teria feito as coisas que eu fiz se minha mãe fosse viva, porque ela era muito controladora, eu não teria. Foi uma fase muito grande de negação mesmo, e de. Hum. Foi melhor assim. Olha que loucura. Mas tu sabe que eu tenho um pensamento muito semelhante ao teu. E assim, eu também tive uma mãe muito controladora, né? Muito rígida. Minha mãe dizia coisas do tipo assim: você vai casar com um homem que também não vai deixar você fazer Y, X e Z. Sendo que, sendo que ela era uma pessoa revolucionária dentro da realidade dela. Ela foi a única das irmãs dela que dirigiu. Ela A foi a minha mãe única. também, olha isso. Era a única mulher da família que dirigia. Pois E que é. ia de onde queria. E ela foi a única que dirigiu, ela era a única que trabalhava fora, e minha mãe usava roupa curta, né, short curto, e foi ela quem me mostrou. E mesmo eu não gostando de usar roupa curta, me sentindo desconfortável, a gente chegava na casa da minha avó e minha avó dizia assim: olha, tem esse pano aqui para colocar no seu short. Aí ela dizia: guarde para esconder sua língua. Então minha mãe ela tinha assim essa coisa, essa língua muito afiada. E quando ela morreu, eu senti duas coisas fortemente: raiva, muita raiva dela. Tipo, ela não podia ter feito isso comigo. Olha como a gente se acha, né? Mas ela não podia ter feito isso comigo, porque a gente tinha um trato, não era um trato verbalizado, mas era um trato de que a gente ia envelhecer juntas, de que eu ia ligar para ela toda noite, de que eu ia conversar com ela sempre, de que a gente era unicutícula. E liberdade. Então, quando ela morreu, eu disse: vou conseguir respirar e vou conseguir fazer as minhas coisas e vou embora fazer as minhas coisas. Então, por isso mesmo eu vejo que eu não chorei muito no começo, eu não correspondi às expectativas das pessoas que queriam que eu tivesse aquele sofrimento todo, e eu fui sofrer longe de todas essas pessoas. Eu saí de Santarém. Eu fui estudar fora. Eu fui para o mais longe que eu consegui ir, que foi Belo Horizonte. Eu não consegui ir para É, mais longe. eu não fui para tão longe, mas eu também saí de casa logo que eu pude. É. Assim, foi isso daqui não dá. E meu pai manteve uma casa muito parecida, ele não mudou nada e para mim era muito forte. E quando eu pude, eu saí, fui morar sozinha em outra cidade perto, mas eu saí de casa e fui viver. E olha que bom, né? Tipo, se minha mãe fosse viva, eu não poderia sair de casa, ela não deixaria eu fazer essas coisas. É. Me virei aqui. Tu virou a câmera? A câmera, pronto, voltei. Ah, e assim, eu vejo que com a maternidade, bom, eu até falei nisso numa outra live que eu fiz, que eu fui convidada, que a mãe não erra. E eu tinha certeza absoluta, enquanto analista do comportamento, que eu não ia errar. Eu já estava do meio para o fim do doutorado. Então, veja bem, eu não sou uma pessoa qualquer, eu entendo de comportamento. E assim, eu acho que eu mordi tanto a minha língua que eu não tenho mais língua. E eu lembro do quanto que eu recorri à tua ajuda, que eu dizia: Denise, ela não dorme, o que que eu faço? Como foi com a Luana? E aí tu dizia: olha, veja, vá, tente por aqui, tente por ali, veja isso, faça aquilo, comigo foi assim. Isso já mostra, e o tanto que eu chorava de sofrimento, porque a Laura tinha que ser daquele jeito,
o quanto eu sofria tem a ver com isso, de eu não ter alguém que me dissesse assim, sei lá, né? É isso mesmo. Filho é isso aí. E quando eu tive, na verdade, foi o que muitas mulheres falam, né? Que é reclamar. Que acusar, desculpa, eu tinha muita gente que me acusava, mas isso é porque você fez isso de errado, né? Mas ela não come direito porque você é assim, assim, assim. Porque você, então, quer aquela coisa. E eu não tinha ninguém que me defendia. Na verdade, eu não sei se tu partilha desse sentimento, mas eu, não, eu tenho meu pai, mas assim, eu não tenho ninguém por Que mim. me Eu não tenho ninguém defenda. que morre por mim. É exatamente isso. Pronto, é E isso. aí, nas situações difíceis, assim, da vida, né, que a gente passa, que a gente passou, e a gente passa por situações semelhantes em outras coisas, né? Eu acho que essa falta foi muito grande, é muito grande, de assim, não tem ninguém que vai voar para cima da pessoa feito uma leoa. E eu sempre tive a certeza que minha mãe faria isso, né? Assim, É, né? Tem meu pai, tenho meus irmãos, mas jamais. Eles né? nunca fizeram e não é isso. Isso é meio que, por mais que a gente seja feminista e defenda um monte de coisa, mas isso é coisa de mãe, né? É, De voar, de ser leoa mesmo, né? Assim, tem situações que eu fico imaginando se a minha mãe tivesse aqui, ela ia voar e ia dar um barraco e ia botar todo mundo para correr e ia xingar meio mundo, mas ela não ia deixar fazerem o que estavam fazendo comigo. na quarta-feira eu vou fazer uma live que chama Eu Não Aguento Mais. E aí, assim, quando. Vai ser com a Nathalie Brito. E assim, quando a Nath propôs esse tema, eu disse: realmente eu passo por momentos que eu não aguento mais. Mas eu tô num período desses, sabe? Hoje foi um dia muito difícil, ontem foi um dia muito difícil em que eu olho para as crianças e eu falo assim, quero não, sabe? Eu queria poder mandar eles para casa de alguém, eu queria, sabe? Eu, eu tô com um namorado agora e ele falava da infância dele que ele passava as férias na casa dos avós. E eu falava, oh meu Deus, se eu tivesse alguém para onde mandar esses meninos 30 dias. E eu sei que assim, se eu mandar para o meu pai e para a esposa dele, para minha madrasta, eles vão gostar, mas eu vou me sentir incomodando, sabe? Eu não sei se tu partilha desse sentimento, mas eu me sinto incomodando, porque assim como você, eu também sou separada, né? Então hoje eu tenho um parceiro que mora comigo, que é maravilhoso, que assim me mostrou como é que se divide 50% as coisas, como é que 50% é 50%, como é que metade é metade mesmo De das coisas, verdade, né? E não ilusória. como é que metade é metade, não, você é mãe, olha, tá botando coraçãozinho aí, você e, e mesmo assim existe um buraco, que é assim, eu acho que tu descreveste bem isso, que eu queria abusar. Eu queria ter o direito de abusar. E a gente abusa de mãe, né? Ah, olha só, mando, Beta, vou mandar para o Canadá, mas aí não vai ser só 30 dias, viu? Né? É isso, assim, porque quando a gente pede muito, a gente acha que está abusando. Mesmo que a pessoa É, esteja super disponível, mesmo que a pessoa faça de bom grado, mesmo que tenha uma sensação de estar abusando. Assim, é, não, é. peraí, né? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso pedir? O que que eu posso fazer? E isso Né? é tão. Será que eu estou abusando? E tem uma coisa que, assim, você sempre tem que pedir. Não é Pronto, tu assim, chega. toma. Sabe essa Pronto. sensação do toma? Porque eu vi muito isso com a minha avó, né? Pois é. Assim, Deus toma, da minha mãe fazer isso comigo, uma boa, toma. Deixa, fica É, na casa, fica aí que eu vou pro curso de culinária, fica aí que eu vou. E é tipo um fica, não tem um. Ah, pode, aí, não vai incomodar, ai, que hora. Não é isso, toma, toma, fica aí. Isso que a gente não tem. não tem. E isso Essa mesmo entrega. eles tendo avó paterna. Eu não sei se tu compartilha comigo disso, mas mesmo para a avó paterna,
quando Ainda é um rola, pedido. é um pedido, é uma negociação, é um acordo, olha, mas é até tal hora, é só não sei o quê, e aí faça isso. Não é assim, se vira de dar o que quiser para eles comerem, se vira para lavar, não tem, não tem. Você tem que deixar tudo organizado. E é disso que eu vejo que é o que a gente está falando, né? Quando tu chamaste para a gente conversar sobre maternidade órfã, é isso. A gente perde o direito de não ter que negociar, né? A gente sempre tem que negociar, agendar, organizar, arrumar e depois agradecer 1 milhão de vezes. Ai, muito obrigado por ter ficado. Nossa, muito obrigado. E eu, que tenho uma culpa absurda, quando eu tô sem as crianças porque estão na casa de alguém, que isso é raríssimo de acontecer, mas quando acontece, eu fico dizendo, ai meu Deus, será que a pessoa não está cansada? Será que não sei o que, não sei o que? E quando vem devolver, será que devolveu porque minha filha fez alguma coisa de errado, abusou, não comeu, não tomou banho na hora certa, sei lá. Então, gente, eu não relaxo. E isso Será que tem. incomoda demais? Será que eu posso deixar de novo? Será que tá, É, né? é isso, é isso. E isso é muito ruim. É muito ruim quando a gente vai ter filho e não tem mãe, é muito ruim quando a gente separa, porque aí a gente percebe o abismo do quão só a gente tá, de fato, né? É, é, e existe muito essa cobrança social de que é a mãe, né? Eu lembro que quando eu via coisas do tipo, quando você separa, ele separa das crianças também, eu dizia, não, mas não é sempre assim, mas não vai ser assim. E as contingências mostram, né, que, em sua Nossa, maioria, pai, é isso que acontece, né? pelo menos das responsabilidades, mesmo que encontre, mesmo que tenha contato, as responsabilidades, esquece. Esquece, esquece. É muito raro. Ai, meu Deus, eu vou dar tchauzinho para as pessoas e mentira. Eu É não sei muito dar tchau. só assim. É muito raro o pai que você vê que Pois é. assume mesmo, né? Assim, assume como mãe, vamos dizer assim, que é horrível falar essa palavra. Mas o pai que banca como sendo, oh, isso aqui é meu, eu sou responsável por isso, né? Eu acho que eu vivo com o Anderson hoje em dia e eu vejo nele um pai assim, que ele bancou a filha, né? Depois do divórcio, ela já era mais velha e tal, mas é sempre ele que tá ali. É sempre para ele que ela liga. É sempre É, ele que socorre. E assim, eu olho e digo, gente, é a coisa mais rara do planeta, um negócio desse, porque isso é. comumente não existe, né? A, a, a Aline A está ma- falando aqui, tem a ver com confiança, né? Essa coisa da gente deixar e ficar com medo, tá? Eu acho que tem a ver com confiança, porque por mais que a gente confie, não é a mãe da gente. tem a ver com confiança, mas tem. Sabe aquela coisa? Eu tenho um amigo que ele falou assim: ele fez uma definição de diferença entre família e, e amigos. Amigo, você chama para te ajudar, para comprar um remédio no supermercado, desculpa, na farmácia para você. Um amigo você até chama para fazer mudança com você, mas a família você chama para lavar roupa suja. Literalmente, não é lavar, falar das relações, não. Família você chama para varrer a sua casa, família você chama. Então, e mãe, você chama para esse tipo de coisa. Então, eu posso até confiar, por exemplo, em ti, Denise, te deixar os meninos aí, eu sei que eles não vão ficar negligenciados, mas tem a ver com essa relação do eu não precisar pedir. Mãe, eu tô passando aí para deixar os meninos. Uhum, uhum. Porque é isso, é essa relação diferenciada, né? A Mandita tá até falando aqui que a cobrança recai muito na mãe. Tanto que o que eu sempre digo é que queria mesmo era ser pai. Porque pai parece que é opcional. E não é, a gente sabe que esse papel ele é construído, né? Mas mesmo assim, ele é construído de forma que o pai pode optar. Opa, ligou aqui, eu sou pai. Desliga, eu não sou pai. É, Ligou. gente, e pode. E às vezes você se sente, mesmo pai, você não larga. Você tem que negociar, você tem que pedir, você tem que saber se concorda. Não faz. Mesmo o pai que fica é um pai que né, fica negociando e às vezes não, não, eu não posso. E pronto. E Tô você que se vire. cansado.
né? Tô cansada, tô Tem um estressada. compromisso, você que se vire e pronto, né? Olha, a E Liana aí a falou, Liana falou, ó, mãe parece estar sempre pedindo favor. é isso. Pronto, pronto. Acho que sem mais, podemos encerrar a live. E é isso, assim. Então, esse é o peso de você. Assim, eu tenho uma amiga que eu estava conversando, a Sarina. Eu acho que ela não conseguiu participar justamente porque ela deve estar cuidando da filha dela agora, que dorme mais tarde, a Isadora. E que, e que ela disse, e quando você não tem um modelo materno, quando você, apesar de ter mãe viva, ela não é esse modelo, não está presente, não é presente. Então ela sempre se sentiu também inadequada, se sentiu que é isso, né? Eu tive que aprender na marra, e eu tenho aprendido, não foi um aprendizado, eu aprendi na marra, eu venho aprendendo na marra como é que é ser mãe, né? E quando você tem um segundo filho, você acha, não, já estou escolada. Não, vem, eles são tão diferentes um do outro. Tem tudo tão diferente, começa quase que tudo de novo. Assim, claro que não, já tem alguma experiência ali, mas eu vejo que faz falta você ter um ombro de verdade daquele que você não precisa pedir favor. Eu costumo, eu até disse, né, que isso é a solidão materna, né? Não há o que repare, né? É Não, uma não é. solidão, é a falta do apoio incondicional. Assim, eu estou com você, seja o que for, aconteça o que acontecer, eu estou aqui, vamos junto. É a falta desse apoio incondicional. E ele não vai existir em outra relação, né? A É, gente tem apoio, né? Eu acho que a gente é péssimo falar isso, mas é fato. A gente deu sorte de ter agora companheiros que são companheiros, né? Que apoiam e que. Mas não é incondicional, né? Não é. Pode até não dizer, mas não é. A gente sabe que não é, a gente é. sente que não é. E tudo bem, porque não é para ser. Hoje eu digo isso, né? Tudo bem, porque não é para ser mesmo. Tudo bem, porque não dá para cobrar da pessoa uma coisa dessa, não é para ser incondicional. É, Né? O amor incondicional, ele é muito dessa maternidade, ou até mesmo paternidade, a depender da situação, mas quando a gente perdeu, né? Perdeu esse amor incondicional. E eu acho que aceitar isso, eu acho que eu fico repetindo, porque é um processo que eu ando aceitando agora, né? Nesse momento de quarentena, eu vivi um luto novo da. O Anderson está colocando, tô ixi, assistindo, viu? o Lincoln também está aqui assistindo. A gente faz as coisas, ele bota coração, ele bota palminha para Eu ele. ando risada. Estamos sendo vigiadas, vocês são ótimos, mas é isso, meninos, não é incondicional. Vocês são maravilhosos, mas isso não, a coisa não é incondicional, não adianta, né? E ainda bem que tem eles para fazer a gente dar risada, Cara, né? ainda bem que o Anderson entrou, porque eu já estava começando a encher o olho d'água. Aí ele entra, a gente ri, pronto, vai falando de outra É, coisa. porque acho que a gente. Então, assim, nesse período, né, como eu estava falando, eu passei por esse luto de entender, olha, de fato, eu perdi uma coisa que era muito boa e muito importante para mim, assim, que me faz muita falta e eu tenho que parar de negar. É, E muito, assim, e no processo da terapia, muito isso também, muito de assim, eu preciso parar de negar para reconhecer que mãe eu sou. Porque eu era uma coisa muito. A Amanda dizendo, eu queria ser pai e tal, eu tinha muito esse lance de, não, mas eu não sou uma mãe, né, tradicional. Eu sou uma mãe que às vezes parece pai. Olha, um dia se viu um negócio, eu falar um negócio desse. é, Não sou uma mãe perfeita, não vou ser, mas eu sou muito mãe. E eu demorei muito para falar isso, porque eu passava numa fase de. Eu não sou uma mãe como a minha mãe, que era uma mãe de dedicação exclusiva, não trabalhava e era mesmo. E era, ai, que às vezes demais, porque ela participava das reuniões de todas as comissões da escola, ela ia em todas as excursões, a escola inteira conhecia ela. minha mãe também. Ela me levava e me buscava na escola, ela me levou e me buscou na escola até o ensino médio, ela me buscou na escola até o ensino médio, meu Deus!
A minha mãe É entrava uma coisa... comigo na escola para fazer trabalho de sala, de classe. A gente teve mãe muito igual, meu Deus. Uhum. E o Anderson pegava carona com ela, vindo da escola, no ensino médio. Então, todos os meus amigos achavam o máximo, porque ela era o máximo. Ela estava lá, ela dava comida para todo mundo, ela resolvia um monte de coisa com todo mundo, ela levava todo mundo para tudo que é canto. E eu ficava sufocada, Sem né? dúvida, Que era mãe sufocadíssima. demais. Só que melhor mãe demais do que mãe nenhuma, hoje eu digo. Oh. E eu acho que a gente sofre, eu tô falando de mim, mas eu sei que eu poderia estar falando de nós, né? Aqui, ó, uma amiga minha da escola dizendo, ó, eu lembro Eu da lembro sua da mãe, sua mãe, verdade, eu achava ela o máximo. né? Minhas amigas também achavam minha mãe o máximo, mas eu morria de vergonha. Eu queria respirar. Foi bem isso. Quando a minha mãe faleceu, eu fazia muito isso, que era essa coisa de respirar mesmo, né? E eu não sei como seria. Eu várias vezes já pensei como seria a minha vida se a minha mãe tivesse viva, que tipo de coisas eu precisaria enfrentar ou não enfrentar e que caminho que eu tomaria. Enfim, é uma coisa que não tem resposta, assim, não dá para você dizer, ah, então eu seria assado, então eu seria cozido. Mas a Mas gente faz essa fantasia, né? faz, a gente faz. E assim, quando as pessoas, meus tios, meu pai, quando eu volto para Santarém, o nome da minha mãe era Marli. E eu não me acho parecida com ela. Minha mãe tinha o cabelo liso e preto, e o cabelo dela era tão liso que um grampo não ficava. A minha mãe fazia permanente para poder ficar com o cabelo enrolado, e o permanente não durava uma semana. E a minha mãe, nossa, lindíssima, todas as coisas. E quando eu chego em Santarém, meu pai, por muitas vezes, começa a chamar de Marli, e as pessoas falam da semelhança, e quando me veem ou me ouvem falar da minha vida, falam, nossa, é, é, ela estaria orgulhosa de você. E aí eu fico, às vezes, será que estaria? Porque eu trabalho demais, porque eu estou distante dos meninos, porque às vezes eu sou permissiva demais, às vezes eu cobro demais, e às vezes eu não quero estar com eles, né? E às vezes eu penso, como seria uma vida sem filhos? Quem foi a pessoa que escolheu ter filhos? Né? Então, quando as pessoas me perguntam, e aí, é bom ser mãe? Eu falo, tem seu lugar, tem sua taxa, tem sua porcentagem de ser maravilhoso, mas não é sempre maravilhoso. E não é um Nada assunto é fácil sempre de falar, maravilhoso. porque não é um assunto fácil de sentir. Nada é 100% maravilhoso. E eu queria que ela dissesse também, às vezes eu falava isso, olha, eu lembrei agora, a Laura era tão chorona no primeiro ano de vida, que eu dizia assim, eu quero dar descarga nessa menina. Ai, meu Deus, gente, olha, isso passa, viu? Mas eu queria dar descarga nela. E eu queria ouvir a minha mãe dizer assim, eu também já quis te despachar, assim, em algum momento. Porque certamente, gente, meu apelido, meu pai me chamava de Pimentinha. Então eu não devia ser santa, né? Eu não devia ser muito comportada. Mas é isso, eu queria... Ela tinha que estar aqui. Então, eu não vou dizer que existe uma aceitação, assim, ah, eu aceitei e já tem 25 anos e já passou. Porque vira e mexe eu penso, se eu tivesse minha mãe, isso não estaria acontecendo. Se minha mãe estivesse aqui, ela não me deixaria passar por isso. É. Eu acho que essa é a coisa mais doída, né? A Amanda está perguntando, ouvir mãe dizendo ajuda em algo? Outras mães Ouvir, dizendo ajuda em algo? Ajuda, mas não é a mesma coisa. Mas é assim, a gente agradece por ter outras mães juntos, porque é maravilhoso, assim. Você poder ter uma mãe para gritar e dizer como é que você fez, o que, que você fez, como é que era, né? É sempre bom você ter esse apoio, me socorre, mas não é a mesma coisa. Porque você pergunta, ela diz como fez, tal, mas não é. Minha filha, dá aqui, vai tomar um banho, vai fazer qualquer coisa, esquece, se vira, né? Sai. Né? Para conseguir isso é pedindo, é gritando às vezes, é dizendo e, eu não aguento mais, fica porque eu não aguento mais. Não tem ninguém que fala isso para você.
E eu acho que esse momento de isolamento é, é, esse momento de isolamento coloca a gente de frente com a intensidade que é a maternidade. Porque é isso, a gente consegue organizar a nossa vida no mundo normal, no mundo sem isolamento. Então a gente tem escola, a gente tem secretária, a gente pode ter babá, a gente sai para trabalhar, a gente isso, a gente aquilo. E a Uhum. gente meio que maqueia essa responsabilidade que é enfiada goela abaixo pela gente, na gente, né? Então eu consigo dar uma maquiada. Mas na hora que a gente não pode contar com essas maquiagens, é que a gente percebe o quanto que é a gente mesmo, né? Porque eu não posso, por exemplo, dizer assim, eu desisti desse relacionamento, eu vou me embora, cansei, e com isso, o relacionamento, eu tô dizendo você e seus filhos, né? Eu não posso, não existe, eu cansei desses meninos, eu vou embora. Né? Eu não tô dizendo que não tem mulher que faça isso, não é isso que eu tô falando, mas é que isso não é uma opção pra gente. Isso não é uma opção para mim, eu não consigo pensar sobre isso. Não é, eu gostaria de pensar e não consigo executar. Eu não consigo pensar, entende? Então, é frustrada, né? Quando eu falo eu não aguento mais, eu estou frustrada. Eu queria produzir mais, eu queria ler mais, eu queria limpar melhor a casa, eu queria descansar mais, eu queria fazer mais sexo, eu queria eh, ficar sem fazer nada, eu queria assistir mais filme, eu queria mais de mim, eu queria mais de encontrar comigo. E são coisas que eu poderia fazer se eu tivesse mãe que dissesse assim, olha, 15 dias aí, por favor, 10 dias, um final de semana, me deixe eu me encontrar comigo no meu silêncio ou no meu barulho, mas não tem. Não tem. E por mais que a gente peça ou esperneie, não é, nunca vai ser. E assim, e aí eu acho que tem uma coisa que eu venho aprendendo, colocar limite na minha maternidade, assim, colocar limite na relação com a Luana, ela entendendo que eu amo e que ela é a pessoa mais importante da minha vida, mas que eu tenho um limite, assim. E é engraçado porque agora a terapia é em casa, né? E aí, do mesmo jeito que eu sou terapeuta em casa, eu faço terapia em casa. Então, quando eu vou para terapia, eu vou em casa. Então, isso é um tema muito de discussão, né? E aí, às vezes, ela aparece no meio da minha terapia. E assim. E aí, foi um aprendizado e colocando esse limite. Ó, agora é minha. Eu lembro que a primeira vez foi um escândalo, aí depois foi melhorando. E aí, segunda-feira, foi assim: olha, é hoje, né? Segunda-feira, hoje, manhã. Foi: olha, agora a mãe Tudo foi pra tão terapia. intenso. Agora a mãe foi pra terapia e daqui uma hora eu volto e aí a gente conversa, fica. E ela tinha acabado de chegar e tal. E aí foi, tá bom. Aí ela veio aqui, deu um beijo, um abraço, não sei o que lá tal, e foi. E foi assim, gente, isso pode funcionar, porque eu acho que a gente, né, tem essa história de ter mães super mães, que, É, né, a minha mãe abarcava tudo e resolvia tudo, ia atrás de tudo e estava sempre ali, todas as festas, todos os eventos, todas as coisas, e fazia grandes festas e tudo. E aí acho que eu carrego muito isso, assim, dessa obrigação de ser essa mãe. E aí eu tô agora aprendendo que não sou essa mãe. Né? E vou ser tão mãe quanto sem ser essa mãe aí. Eu não vou ser essa mãe que está presente o tempo todo. Eu sou a mãe que trabalha, que namora, que estuda, que faz as coisas e que é mãe. E que vai ter que ajustar isso. Então, acho 2 meses em casa, 2 meses e meio quase, né? Que a gente, 2 meses e meio que a gente está em casa, sem sair para nada. A gente está aprendendo a dar, eu estou aprendendo com a Luana a dar esse limite, a dizer para ela: minha filha, agora não, né? E teve muita briga, teve muito escândalo, teve muita confusão, teve muito choro, porque eu deixava
eu ia e ela ficava lá, eu vinha para o escritório e eu não trabalhava, porque eu chorava um tempo, só depois que eu ia conseguir trabalhar. E eu chorava de culpa porque eu tinha deixado ela, e aí chorava mais porque eu deixei ela, mas não estou conseguindo trabalhar. E aí virava uma confusão. E, e ainda é, mas agora a minha sensação é que depois de 2 meses e meio eu fui aprendendo a dizer, olha, esse é o meu limite. Porque eu não tenho para quem jogar, então segura aí, minha filha. Vamos ser nós duas aqui. Vamos lá que a gente vai ter que se resolver aqui. Então, essa é a sua mãe. E acho que eu repeti muito essa frase nesses últimos tempos. Minha filha, essa é a sua mãe. Essa é a mãe que... Acho, não sei se eu estava falando para ela ou se eu estava falando para mim. Essa é a mãe que você tem. Eu ouvi isso esses dias, né? De essa é a mãe que você é, e seus filhos vão ter que ver a mãe que você é e não a mãe que você gostaria de ser ou de mostrar para eles. E quem tem me ajudado muito a dar, eu tenho dificuldade de dar limite. O meu aprendizado do momento é dar limite, né? O quanto que você não pode passar por cima de mim. O quanto que você Eu tem. não. E quem tem me ajudado muito a impor esse limite é o Lincoln, né? Ele tem feito muito isso. No começo do isolamento, eu fiquei muito preocupada em como que ia ser o sono das crianças e não sei o que, não sei o que. Trouxe os meninos para dormir aqui no quarto comigo. Eu estou no quarto, essa parte aqui. E aí, um dia o Lincoln falou e disse, não, eles vão dormir no quarto deles. Eu disse, mas ó, coitados, não sei o que. Ele, não, eles vão dormir, eles vão aprender a dormir no quarto deles e a gente está aqui do lado e isso e aquilo outro. E você precisa ter uma noite de sono, você não pode ficar acordando a noite inteira, você não pode ficar refém deles para colocá-los para dormir, porque aí eles inventavam 1 milhão de armadilhazinhas para eu ir ficando e eu caio em todas. Eu caio em todas. O Tomás, ele tá tão sacana que ele fez 2 anos agora, né? Então, 2 anos inicia uma boa adolescência aí. E ele tá tão sacana que o Lincoln corrige ele com alguma coisa, ele chega perto de mim e fala: Ah, mamãe caiu! E aí ele se joga no chão. Então ele anuncia no passado, né? Caiu! E aí ele se joga e eu falo: Meu Deus, o que aconteceu? Aí o Lincoln fala: Tá te fazendo de besta? Tá te fazendo de besta, deixa de ser besta. E eu vejo que se a gente não vai impondo esses limites, eles vão realmente sufocando e a nossa relação Jogando. vai adoecendo, né? E, a gente tem, claro, a gente tem suportes externos, a gente tem outras amigas, a gente tem outras mães, a gente tem outros exemplos para assistir. A gente não é que a gente está só no mundo, a gente está falando de uma falta específica, né? Vamos pensar bem aqui, é a falta de uma mãe que é a avó materna dessas crianças, que a gente pode deixá-los sem que a gente precise se sentir culpada, negociando e sem que a gente possa achar que a gente está usando demais a pessoa, Abusando. abusando, abusando. Sem pedir, sem falar, né? Assim, toma. Sem combinar, né? E depois ainda reclamar, eu acho. É, Né? Dizer é, assim, ai, mas você não ficou, eu queria. Ficou 10 vezes. Aí uma vez é. diz, ai, minha filha, hoje eu não posso. E aí, ai, tá vendo, mãe? Não acredito, eu precisava. E tem várias outras faltas que mãe faz, né? Assim, você chegar na casa dela no meio-dia sem ter avisado e almoçar. Eu Ah, não faço isso. Eu não vou chegar na casa de ninguém meio-dia e almoçar, de né? ninguém. Isso a gente faz com mãe, né? E nem Então, com o pai, né? Porque não. quando eu vou no meu pai, estou quase 3 meses sem ir por conta né, dessa história, mas eu ligo avisando, né? Pois Assim, é. ó, eu vou, vai ter almoço, vocês estão aí e tal, não sei o quê. E a esposa do meu pai é maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. Sim, eu gosto muito dela, ela é ótima e ela ajuda e ela já ficou muitas vezes com a Luana, ai, pode, pode, claro, não sei, mas é sempre, ai, pode. Ai, mas é muito, ai, já ficou muito tempo, peraí, eu vou buscar. É sempre essa coisa de. É. É isso mesmo. Eu tenho uma relação hoje em dia maravilhosa com meu pai.
Eu tenho uma relação ainda mais maravilhosa com a esposa dele, a Márcia. Os meninos chamam de vó para ela. Então, a relação é ótima. Mas é isso, pode? A gente foi final do ano para lá, todo mundo foi final do ano para lá, nós fomos e ficamos 2 semanas. Meu Deus, eu tava que não aguentava, eu não tinha mais pescoço, de tão preocupada que eu tava, do tanto que a gente estava incomodando, porque criança desorganiza, né? Não é nem de história, porque os meninos não são muito de quebrar as coisas, mas desorganiza a rotina, desorganiza padrão, desorganiza tudo. E mesmo assim eu tava me sentindo super culpada, tanto que quando a gente não vai de novo no final do ano, né? Que a gente não vai viajar. Mas quando eu for novamente, eu fico pensando, eu não vou mais passar 2 semanas. Eu acho que é tempo demais, eu acho que incomoda demais. Se fosse na casa da minha mãe, eu tava pouco me lixando para isso. Eu mandava os meninos primeiro, 15 dias. Mas eu acho que e aí eu acho que tem uma coisa muito que é nossa, porque assim, não é a mesma coisa. Se fosse mãe, é isso. A gente mandava antes e ia e voltava e deixava e pronto. Mas a gente também não pergunta, né? Porque a gente tem essa coisa prévia de vou incomodar. E aí a gente não pergunta, a gente vai e a gente pergunta, aí pode, tá tudo bem para você, né? Assim, pode ficar? E se a pessoa disser, não, pode, deixa, tá tranquilo. E a gente não acredita tanto. A gente ainda precisa de terapia muito para resolver isso. Muito. Ainda, o Vitor entrou aqui, eu não sei se ele continua assistindo, mas é para ele assistir. A Renata falou um montão aqui. Ela falou que tá Ela feliz de ter vindo para assistir, que ela estava se esquivando. E aí ela falou depois assim, que a visão dela ainda é limitada, porque não tem filho, mas que uma grande questão para mim é o medo dos meus filhos não conhecerem a minha mãe. Como é isso para vocês? Então, vou responder uma coisinha. Eu tenho falado muito disso ultimamente, que é assim, eu descobri que eu era uma pessoa que não descrevia e não nomeava a maioria dos sentimentos. Assuntos difíceis, especialmente, eles não existiam, porque o que você me fala não existe. Então eu não tocava nesse assunto. Quantas viagens eu fiz para Santarém, quantas coisas eu fiz e não existe uma lacuna, né? E aí, na última viagem que eu fiz, não, na penúltima viagem que nós fizemos para Santarém, a gente estava passando pelo cemitério, que é bem central, lá na minha cidade, e onde a minha mãe está enterrada é no pé de uma árvore maravilhosa, que tem uma sombra. A árvore é mesmo linda e se destaca no cemitério. E aí eu apontei para Laura e disse, olha, tá ali a vovó, a mãe da mamãe. A mãe da mamãe. E aí virou uma coisa muito engraçada, porque ela disse, a vovó? A sua mãe morreu? A Márcia não é a sua mãe, que é a minha madrasta, né? Não é a sua mãe? E aí eu disse não, mas como ela morreu? E aí eu fui contar a história. E isso foi uma situação constrangedora, porque estávamos todos no carro, meu pai, minha madrasta, eu lá. E aí depois que eu contei essa história, ela disse: "A sua mãe morreu? Mas do que ela morreu?" E ficou repetindo e repetindo, porque ela estava ouvindo, né, e organizando. Uhum. Então, hoje eu falo muito dessa mãe que eu tive, né? E de quem ela era, e de como que era. Quando eu mostro, quando dá, né? Eu mostro foto. Então, eu conto história. Vai virar um personagem para ela. É uma pessoa que ela não conheceu, mas que eu conto essa história. É muito do que eu fiz nessa quarentena, assim, de Hum, contar. Né? A Luana sempre soube, eu nunca vou ver minha avó, eu queria tanto ter conhecido a minha avó, mas nesse período a gente pegou álbum e foi rever fotos e a história toda, e como é a sua avó, como ela era, o que ela fazia. E aí eu lembro que um dia a gente foi andar aqui no condomínio e ela falou, mãe, conta histórias da sua mãe. é. Aí eu contei uma, ela, não, conta mais. E aí a gente foi nessa de contar e contar. E teve um dia que eu tava muito triste, assim, muito triste. E ela falou, mãe, você tá. O que que foi, né? Você tá triste e tal? O que que foi? E aí eu disse, eu tô com saudade da sua avó. Aí ela, eu tô sentindo muita falta de ter uma mãe e tal. Aí ela disse, mas eu tô aqui, né? Eu substituo ela. Eu falei, não, você é filha. Com você eu sou mãe. Eu tô sentindo falta de ser filha.
Aí ela me abraçou, mas eu vou ficar aqui com você. Eu falei, eu agradeço muito, mas não é isso. Você é filha e ela é mãe. E eu tô sentindo falta de estar no seu lugar, de ser você. Porque é isso, né? É você estar ali, sendo filha, sendo acolhida e pega, sei lá, né? E a gente tá na nossa hora de acabar. Graças a Deus. Ela ia derrubar a gente. Porque realmente, assim, nunca será um tema fácil. Assim, eu acho que Não. nunca vai ser porque quando a gente começa a relatar sobre essa ausência, a gente começa a lembrar de pequenos detalhes. Por exemplo, enquanto tu estava falando, a minha mãe, ela tinha uma mão muito parecida com a minha, mas porque ela fazia muito mais trabalhos domésticos do que eu, ela tinha muitas veias sobressalentes na mão. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar passando a minha mão por cima dessas veias que ela tinha tanta vergonha, né? Ela queria esconder de todas as formas. E aquilo para mim era assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, do que você sente saudade? Eu sinto saudade de passar a mão nas veias da mão da minha mãe. É louco. Eu e minha mãe, a gente tinha um ritual, depois na adolescência e tal, que a gente ia toda sexta-feira passear numa rua que tinha numa outra cidade lá, porque eu morava Uhum, numa cidade de São Paulo, bem pequenininha, Ribeirão Pires. E a gente passeava em Santo André, que é uma cidade vizinha. E aí a gente ia, passava a sexta-feira, passava uma parte do dia e ia comer no McDonald's. uhum. E eu passei muitos anos sem comer no McDonald's. Eu voltei a comer no McDonald's. A Luana me levou para comer no McDonald's e me fez comer no McDonald's num dia no Parque da Mônica, que só tinha McDonald's para comer. Mas assim, É o jeito. eu arrumava todas as desculpas possíveis contra o McDonald's, mas porque era muito forte isso. É ainda, né? Assim, estar no McDonald's é estar com a minha mãe, porque é onde a Uhum. gente ia toda sexta-feira. Né? E dizia que é porque é americanizado, depois é porque faz mal, né? Claro que faz mal, é americanizado, tudo isso é verdade, mas tinha uma fuga assim muito grande de ter contato com aquilo que era o que eu sempre comia, o que a gente sempre fazia toda semana e ainda é tá no McDonald's é tá com ela, assim, ainda é. E é muito louco porque foi a Luana que me fez voltar, né? Não, senão eu não voltaria. Aonde eu tô com ela é na cozinha. Minha mãe cozinhava muito. Esses dias eu estava dizendo pro Lincoln, eu estava fazendo um bife e eu sempre busco toda a comida que eu faço, eu busco fazer a comida que ela fazia. Não chega nem perto, enfim. Mas eu não existe a comida. Eu sei que faz parte de mim. Não existe a minha comida. Existe a comida que eu tento imitar a que ela fazia. Eu estou vendo que está acabando, então eu Existe a quero. sua comida, viu? Não existe, não. É a sua. A dela foi a dela e essa agora é a sua. Por isso que não E- é igual, porque é a sua. mas eu fico buscando para ficar igual a dela. Eu quero te agradecer muito. Eu não sei se a gente conseguiu falar do que é esse buraquinho bem aí, que não tem como cobrir. É um buraquinho que tá lá. E assim, tá tudo bem no sentido de que a gente tem que encarar que é essa a nossa realidade. Mas não deixa de ser uma falta. Eu acho que é importante falar sobre essa falta, porque na hora que a gente fala dela, ela existe de fato. Assim, a gente não esconde, a gente não passa, né, panos quentes em cima disso. Muito obrigada, Denise, por ter me chamado para partilhar isso contigo. Obrigada por Obrigada por todo ter aceito, mundo. porque eu queria muito conversar isso com alguém que estivesse junto, né? Que tivesse vivenciado isso. Obrigada, meninas que estão aí assistindo, pessoal, pelo apoio, pelo carinho. Um monte de gente aqui falou um monte de coisa, né? Que a gente foi maravilhosa. Agradeço por compartilhar. E vai acabar, então, obrigada, beijo. Vai ficar no IGTV do Núcleo Tríplice. Quem não viu, quem viu o começo, quem quiser que alguém veja, indicar tal, tá aí a live. Foi um momento de exposição mas foi, eu acho que foi muito bom. Foi, Obrigada. obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.